Boa noite, Brasil. Boa noite, Rio Grande do Sul, Vale do Taquari. Estamos iniciando conversa na escadaria. Imagens estão sendo geradas hoje do Centro Apostólico no município de Teotônia, no Rio Grande do Sul. Patrocínio cultural da nossa live, Bebidas Fruc, Empresa Isila, Beleza Beer, Memorial da AEPAM, Rede Apostólica, Rádio Germânia de Teotônia, que também está transmitindo a nossa live pelo Facebook, a Livraria Plenitude, vendas pela internet e Supre Etiquetas. O tema da noite de hoje é reformas necessárias para o Brasil crescer. A apresentação, Ayrton Engster dos Santos, na direção Christopher Pereira, na técnica Felipe Félix. Analista, Dr. Ricardo Wagner, empresário, líder político e comunitário, apóstolo, coordenador do Comitê Estratégico do Vale do Taquari. Convidado especial, Ronaldo Nogueira de Oliveira. Foi ministro do Trabalho do presidente Michel Temer, deputado federal de 2011 a 2015, de 2015 a 2019, foi presidente da FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, é o nosso convidado, Ronaldo Nogueira de Oliveira, nosso cordial boa noite, seja bem-vindo ao Conversa na Escadaria. Boa noite, Ayrton, privilégio participar desse momento especial, boa noite ao apóstolo, Dr. Ricardo Wagner, o qual eu tenho o privilégio de ser seu amigo já há alguns anos, e a todos aqueles que estão participando dessa programação através do Facebook, rede social, da transmissão através da Rádio Fusão. Afinal, de todas as formas de comunicação, o nosso boa noite especial. Dr. Ricardo Wagner, nosso cordial boa noite, seja bem-vindo ao Conversa na Escadaria, para as boas-vindas ao nosso convidado. Ayrton, boa noite nossos ouvintes, de tantas formas estamos atingindo a população e sobretudo boa noite ao nosso querido, sempre deputado, sempre ministro Ronaldo Nogueira, a quem, na verdade, eu que tenho a honra de ser seu amigo, da gente criar esse relacionamento com muita sinceridade, muita verdade. E Ronaldo, antes de qualquer coisa, eu vou me dar a liberdade de lhe chamar assim. Eu me sinto muito privilegiado de hoje nós estamos juntos nessa live, falando de um tema que o senhor realmente agregou para a nossa nação brasileira, às vezes muito desentendido, muitas vezes não compreendido a importância desse tema da modernização das leis trabalhistas, mas que são tão necessárias, que foram e que continuam sendo tão necessárias, e sobre todo o panorama que nós estamos vivendo no Brasil e o futuro do Brasil, o futuro do emprego no Brasil, o futuro dos negócios no Brasil. Então hoje creio que nós vamos estar num momento aí de uma construção muito importante, justamente o senhor que estava ali no epicentro da discussão destas questões a nível de Brasil. Então, obrigado por ceder ao nosso convite, estar aqui hoje junto conosco, uma alegria, eu tenho certeza que hoje vamos ter um avanço muito grande nesse fórum que nós estamos aqui. Ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Dentre as muitas mudanças na legislação trabalhista implementadas durante o período em que o senhor foi ministro do presidente Michel Temer, quais aquelas que o senhor destaca, que tiveram maior impacto para a geração de emprego e renda no Brasil? Primeiro eu quero fazer um breve comentário sobre a necessidade de harmonização dos 4 principais atores do desenvolvimento de qualquer nação. Nós temos o trabalhador que detém os ativos do capital, o trabalhador empreendedor é aquele que se arrisca em seus projetos,
Nós temos o trabalhador técnico, aquele que através da sua capacidade laboral, ele faz as coisas se transformarem, o antigo ourives, o antigo pedreiro, o antigo oleiro. E nós temos também o governo que entra com a regulação. Então, esses 4 atores, precisa haver uma harmonização, e aqui que existe a importância da intervenção estatal através de uma legislação simplificada, clara, que possa garantir segurança jurídica e proteção de direitos para a geração de empregos. A legislação trabalhista do Brasil, ela foi concebida na década de 1940. Na década de 1940, e você vê que passou 75 anos, e muitos governos falavam da necessidade de atualizar, de modernizar aquela legislação para garantir a segurança jurídica e, por consequência, a empregabilidade no Brasil. Em 2016, quando eu assumi o Ministério do Trabalho, isso foi em maio de 2016, o Brasil real era o Brasil de 45 milhões de pessoas na informalidade. Nós tínhamos 60 milhões de pessoas sem atividade econômica. Nós tínhamos 22 milhões de brasileiros querendo trabalhar, e desses 22 milhões, 14 milhões eram os únicos responsáveis pela subsistência da sua família. E desde dezembro de 2015, o Brasil vinha perdendo uma média de 100 mil postos de trabalho por mês. Só em 2015 e 2016, o Brasil perdeu mais de 3 milhões de empregos formais. Esse era o Brasil real. O Brasil real naquela época, 2016, 2015 e 2016, nós tínhamos uma queda do PIB, onde houve uma queda de mais de 8% do PIB. O PIB estava negativo. E a insegurança jurídica, de cada 100 ações trabalhistas no mundo, 85 era no Brasil. Esse era o quadro real. Faz-se uma legislação esparsa, que quando foi concebida, ela foi concebida com a intenção de assegurar direitos para o trabalhador, mas ao longo do tempo ela se tornou numa espécie de uma colcha de retalho, que trouxe uma insegurança jurídica e desestimulou o empreendedorismo do Brasil. Dos empregos formais, lá em 2016, era uma média ali de 36 milhões de empregos formais com carteira assinada, 85% daqueles empregos eram empregos assegurados por micro e pequena empresa. Era o microempresário que paga aluguel, o filho dele estuda em escola pública, e o que me doía era que o faturamento bruto de uma microempresa que gerava 5, 6 empregos era menor do que o salário fixo estável de quem o chamava de burguês. Então nós precisávamos quebrar um paradigma, promover uma revolução cultural, de mudança de visão, de que todos são trabalhadores, o trabalhador é empregador e o trabalhador é empregado, onde todos são partícipes do capital, precisa haver harmonia, e nós concebemos, depois de muito diálogo com as centrais sindicais, confederação de empregadores, eu visitei pessoalmente todas as centrais sindicais, todas as confederações de empregadores, de trabalhadores, sindicatos, viajei no Brasil, e foi construído um texto harmonioso. No dia 22 de dezembro de 2016, teve uma cerimônia no Palácio do Planalto, e lá no Palácio do Planalto estava na mesma mesa, de forma harmônica, que utilizaram da palavra os presidentes das confederações dos empregadores e representantes das centrais sindicais, que estavam lá na cerimônia. Eu tenho o vídeo gravado da fala de cada representante de central sindical e de cada representante de empregadores, saudando aquele momento, da necessidade e da importância daquela legislação, daquele texto que foi construído com a participação de todos. E você veja, depois que a modernização trabalhista entrou em vigor, ela entrou em vigor em novembro, ela foi votada na Câmara dos Deputados em abril de 2017,
em julho de 2017 foi votada no Senado e no dia 13 de julho de 2017 foi sancionada pelo presidente Michel Temer. A partir dali, os dados do CAGED não apresentaram mais números negativos da geração de empregos. Se você for somar os empregos gerados a partir de abril de 2017 até abril de 2020, ultrapassou a casa de 2 milhões de empregos formais gerados com carteira assinada no Brasil. Graças a quê? Graças à modernização trabalhista que foi concebida sobre 3 eixos: proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Ministro, ex-ministro, por que no Brasil é tão difícil de implementar reformas? Veja, estão pendentes a reforma administrativa, a reforma tributária, se andou de alguma forma na reforma previdenciária, que o presidente Temer também queria buscar, infelizmente teve pouco espaço para isso, né? Mas com a atual composição da Câmara Federal e Senado Federal, tiveram eleições agora recentemente, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, dos Democratas de Minas Gerais, eleito para presidir o Senado. A minha pergunta é ao senhor: com a experiência que o senhor tem de Brasília, da composição hoje, da atuação destas duas autoridades, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, Arthur Lira na Câmara e Rodrigo Pacheco no Senado, há espaço para se trabalhar de alguma forma reformas? Já está se falando, por exemplo, na autonomia do Banco Central. Na sua visão, pela experiência que o senhor tem com essa composição, com essas autoridades presidindo Câmara e Senado, há espaço para se avançar as reformas? O Brasil precisa avançar na sua agenda de reformas. Primeiro, aquele modelo de Estado que foi concebido a partir do governo do presidente Vargas, o Estado prestador de serviços. Você veja que já se passaram décadas e nós estamos no ano de 2021. E o Brasil precisa modernizar-se frente aos grandes desafios que existem no mundo. Uma das reformas que é imprescindível acontecer a curto prazo é a reforma administrativa. Quando eu fui presidente, eu saí do Ministério do Trabalho em dezembro de 2017, quando a reforma trabalhista, a modernização trabalhista entrou em vigor. Em novembro de 2017, eu cumpri a minha missão. Então, eu conversei com o presidente Michel Temer, conversei com o partido, digo, ó, eu cumpri a minha missão, agora é hora de dar lugar para um outro ministro, dar continuidade a esse trabalho e que venha com novas ideias. Eu voltei para a Câmara dos Deputados e eu assumi em 2018 a presidência da Comissão do Trabalho, Administração e Serviços Públicos. E uma das primeiras medidas que nós tomamos foi constituir um grupo de trabalho, uma comissão de juristas, com especialistas no direito administrativo do Brasil. Eu escolhi um de cada região do Brasil. E o presidente dessa comissão foi o professor Márcio Camaruzano, que é professor da USP de São Paulo, um dos melhores pensadores, um dos melhores mestres em direito administrativo do Brasil. E essa comissão trabalhou durante o ano de 2018, chegou no final do ano e apresentaram uma proposta de consolidação, de simplificação da legislação que trata da administração pública federal. Então, primeiro você organiza a legislação, simplifica a legislação, moderniza a legislação, atualiza a legislação, porque a legislação ela precisa ser compreendida por quem está do lado de dentro do balcão do serviço público, como também o cidadão que recebe a prestação desse serviço público. E a legislação ela precisa ser clara. A lei não é para ser interpretada, a lei é para ser aplicada, né? Porque a interpretação ela vem por motivações ideológica, religiosa e econômica. Então a lei ela precisa ser clara,
que não facilite a interpretação com viés religioso, viés ideológico, viés econômico. Então ela tem que ser clara, é 8 ou 80. Assim tem que ser a lei. Então primeiro você simplifica, moderniza, atualiza a legislação, e essa proposta está lá na Câmara dos Deputados, porque nós deixamos ela pronta, essa proposta de atualização da legislação. Depois da legislação atualizada e moderna, então você vem para reorganização administrativa dos órgãos. E um dos grandes problemas dos governos é que primeiro você dá nome ao órgão, depois você vai definir o que o órgão vai fazer. Que geralmente você cria um órgão para atender demanda de pressão política, pedidos, para resolver problema de pessoas que estão desempregadas, que não deram certo no privado, que não deram certo em outro lugar. Então você traz essa pessoa para dentro da estrutura do serviço público, cria um órgão, cria um cargo para atender o problema dessa pessoa. Agora, se você tem uma legislação clara, a partir daí, agora você vai dar o conceito do que é o serviço público. Depois que você dá o conceito do que é o serviço público, você vai definir aquele determinado serviço público de determinado setor, infraestrutura, desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, setor, a produção rural, relações de trabalho. A partir do momento que você define o conceito daquele serviço público, aí você vai estipular quais são as competências daquele órgão, o que vai fazer, como vai fazer e quem vai fazer, e você vai definir agora os requisitos de quem vai ocupar aquelas funções para aquele órgão fazer a contraprestação de serviço. Vou citar um exemplo do Frankenstein, que é a estrutura do serviço público brasileiro hoje. Por isso que a sociedade não tem a contraprestação de um serviço eficiente e eficaz. Só na área de saneamento nós temos 9 órgãos federais que fazem o saneamento. Eu estou falando da estrutura federal. Eu não estou falando das estruturas estaduais, que é semelhante a sombreamento de competências, sobreposição de competências por diversos órgãos, né? Então, 9 órgãos federais fazem ações de saneamento. Qual é o resultado para a população disso? Primeiro, os recursos são escassos. E está lá alguém para fazer saneamento sem competência, sem condição, mas tem lá a disponibilização de determinado recurso público para atendimento exclusivamente de apadrinhados políticos. Essa é a grande realidade. E o resultado está aí. A vida é feita de consequências. Nós temos aí em torno de 100 milhões de pessoas que não recebem um serviço adequado de saneamento no Brasil. Nós temos 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável no Brasil. No Rio Grande do Sul são 8 milhões. Então, esta é uma realidade que precisa ser enfrentada. E passa por o quê? Pela principal reforma, que é reorganizar a prestação do serviço público que se dará através da reforma administrativa. Corrigir um conceito equivocado que se tem de serviço estatal e serviço de interesse público, né? O serviço estatal, ele é oferecido por aquelas estruturas que são atividades típicas de Estado: polícia, regulação, fiscalização, arrecadação, justiça, juízo, defesa. Então, esses são os serviços que são típicos do Estado. Agora, os demais serviços de interesse público, como educação, saúde, assistência social, isso pode ser oferecido também pelo privado, mediante uma regulação clara e específica, com responsabilidades claras e competências definidas. Você pode ter maior capilaridade e a sociedade beneficiária desse serviço muito mais próxima de quem tem a responsabilidade de oferecimento de serviço. Então eu espero que o presidente Arthur Lira e o presidente Rodrigo Pacheco,
Eu conheço os dois, são muito firmes, eles são ponta firme, são preparados. Chega com muita força, principalmente o presidente da Câmara. O Rodrigo Pacheco, ele é muito preparado, ele foi presidente da CCJ e eu acredito que eles vão surpreender o Brasil de forma positiva. Maravilha. Eles vão surpreender o Brasil de forma positiva. Eu espero não estar equivocado nesse sentido, mas a primeira reforma, a reforma administrativa. Segunda reforma, a reforma tributária. Nosso sistema tributário é um sistema tributário confuso, porque ele foi concebido, as bases dele foi ainda no tempo do Império, quando o Brasil era um Estado unitário, e depois foram somente feitos arranjos, então tem que reorganizar a estrutura do nosso sistema tributário, porque nós somos uma federação, nós não somos um Estado unitário. Precisa promover uma reengenharia no sistema tributário do Brasil, para que aumente a arrecadação sem elevar impostos e que os impostos fiquem primeiro no município. E para a União, os impostos devem garantir a segurança nacional, segurança monetária e segurança jurídica. O presidente da República não tem que estar entregando chave de retroescavadeira, não tem que estar entregando chave de casa popular. Isso é coisa para o prefeito. Então, nós precisamos promover uma revolução cultural de entendimento das competências de quem tem a investidura de cada função. Muito bem, doutor Ricardo Wagner, como presidente do Comitê Estratégico do Vale do Taquari, como o senhor avalia a fala do ex-ministro e também, evidentemente, para perguntas ao nosso convidado? Vamos lá, Ayrton. A modernização da legislação trabalhista no Brasil não apenas foi importante, como era extremamente necessária. Vamos um pouco analisar e comparar, porque a grande maioria das pessoas não fazem comparativos. Elas estão olhando a sua situação local, pontual, e quem sabe alguma coisa que está doendo para elas, e com isso elas fazem uma avaliação global. Mundialmente, historicamente, as nações há uma tendência de concentração de poder. Sempre houve, em toda a história, concentração. Os grandes impérios, as monarquias. Monarquias é exatamente uma concentração de poder. Tudo isso foi caindo exatamente porque pela descentralização e para que o poder fosse espalhado. Mas não só o poder, mas também nós podemos entender que as nações que aderiram ao conceito de livre mercado, essas nações desenvolveram. Haja visto os Estados Unidos, que foram aqueles que começaram, que campearam o processo de livre mercado, que ainda talvez seja uma das nações, uma das nações que o comércio é mais livre, com menos regulação do mundo, ainda mesmo que cresceram muitas regulações lá. Essa liberdade de mercado criou a riqueza que são os Estados Unidos hoje, e continuam sendo o país com maior riqueza e geração de riqueza do mundo. Depois, quando nós olhamos esses países com geração de riqueza, nós percebemos que os países onde o PIB per capita, onde a grande geração de riqueza, são exatamente o contrário da regulação de mercado e da regulação trabalhista. Esses países que mais geram riqueza, nesses países como Estados Unidos, que mais paga para os trabalhadores. Eu estava na Índia quando eu ouvi uma máxima lá. O indiano, que foi o nosso guia, na frente do Taj Mahal, ele dizendo assim: todo homem sonha em ter uma mulher indiana, porque a mulher indiana, ela espera pelo homem, ela vive em função do homem. Ela não janta antes que o marido dela chegue em casa, só janta depois, ou seja, ela vive em função do homem. Eles gostam muito da comida chinesa, e a comida chinesa é uma comida boa. Ele diz assim: ter uma esposa indiana, ter comida chinesa, ter um carro
alemão, ter o status inglês e ter o salário americano. Por quê? Porque os salários americanos são os salários mais altos do mundo. São os homens mais ricos do mundo, são as maiores empresas do mundo. Aonde se gera mais riqueza do mundo e aonde o mundo todo vai para lá para trabalhar. Ou seja, todo mundo vai para trabalhar, vai procurar um país que praticamente tem pouca, quase nenhuma regulamentação trabalhista e aonde as pessoas têm a maior probabilidade de enriquecer. E não só Estados Unidos, se nós vamos olhar para Singapura, que nós temos falado aqui, também existe uma completa liberdade, e não apenas uma liberdade, um sistema trabalhista completamente com liberdade. Austrália igualmente, Canadá. E nós estamos falando dos países com maior índice de salários. A própria Singapura é o lugar onde se produzem atualmente o maior número de ricos do mundo. E é um dos países do mundo, se não o país que tem menos regulamentação trabalhista do mundo. Ilhas Marshall, igualmente. Hong Kong também, que agora estão querendo mudar, um lugar de geração de riquezas. Todos esses lugares, eu não estou falando porque alguém falou, estou falando porque estava em loco em todos esses lugares, vendo e realmente é fato. Mas os lugares onde há muita regulamentação trabalhista, os países com maior regulamentação trabalhista são Venezuela, Bolívia, Equador. Eu não vejo ninguém querendo dizer, eu vou para a Bolívia para trabalhar. Eu vou trabalhar em Venezuela e vou ficar rico na Venezuela. Eu vou ir para Portugal, para a Espanha, um inglês dizendo, Portugal e Espanha têm a maior proteção a nível de trabalho na Europa, então deveria ser o lugar onde havia uma maior afluência de pessoas para ir trabalhar na Espanha, Portugal. Mas acontece exatamente o contrário. Os portugueses e espanhóis saem dos seus países para buscar e para trabalhar em outros países com baixa regulamentação trabalhista. Ou seja, baixa regulamentação trabalhista é sinônimo na prática de geração de riqueza. Nós não estou falando em detalhes, estou falando olhando de fora. Alta regulamentação trabalhista é sinal de pobreza, de dificuldade, de empenho, de dificuldade de estabelecer negócios e assim por diante, como acontece aqui no Brasil e na Itália também, que é um país grande que tem regulamentação trabalhista muito grande. Quando aconteceu o primeiro passo da regulamentação trabalhista aqui, que nós temos a honra de ter Nogueira aqui, e que foi, vamos dizer assim, muito mal entendido por muitos trabalhadores, ao invés de eles entenderem que agora teriam uma oportunidade de crescerem, entenderam que agora tirariam direitos a eles, e não entenderam que daria uma condição de o país desenvolver e uma geração de riqueza muito maior para os trabalhadores. Então, a minha pergunta, Nogueira, diante de todo esse cenário, porque eu não estou falando de alguma coisa hipotética, não estou falando de teoria, eu estou falando do que nós vemos no mundo e o que acontece no mundo e o que é de fato no mundo. Os países mais ricos, maior geração de riqueza, os países com maior desenvolvimento do mundo, são países com uma regulamentação trabalhista quase que inexistente. E os países mais pobres, como Venezuela, como Equador, como Bolívia, que está passando uma dificuldade muito grande, tem uma alta regulamentação trabalhista. Quando nós olhamos e fizemos isso, temos essa perspectiva. Nogueira, nós podemos dizer que nós podemos ter expectativa no Brasil que ainda essa legislação, que apesar da modernização, que já foi um grande passo, mas que precisa muito mais de desregulamentação, mas a gente pode dizer que nós estamos e temos e podemos sonhar em desregulamentar um pouco mais essa regulamentação, esse sistema trabalhista brasileiro, ou realmente é uma guerra muito grande e difícil
Logicamente, os sindicatos foram agora, de certa forma, perderam a sua força que tinham. Porque se nós sonharmos com o desenvolvimento e o crescimento da nação brasileira, isso necessariamente passa por uma maior desregulamentação na legislação trabalhista. Primeiro, é muito importante a gente fazer a seguinte base para a compreensão desta fala. O ser humano, ele usa as ferramentas que tem fundamentado em princípios. Princípio religioso, princípio ideológico e princípio econômico. O modelo sindical no Brasil, quando foi concebido, ele foi concebido dentro de um princípio de unicidade sindical, um sindicato por base representando determinada categoria. Mas esse modelo ele foi, ao longo dos anos, sofrendo uma alteração e se transformou no modelo de sindicatos orgânicos e se transformando muito mais em braço político de partidos, de determinados partidos, braços ideológicos. Nós chegamos a ter no Brasil em torno de 15.600 sindicatos. 15.600 sindicatos, sendo 12.400 sindicatos de trabalhadores e em torno de 4.000 sindicatos de empregadores, porque tinha ali, na época, a contribuição obrigatória. E o resultado dessa atuação sindical não trazia benefício direto para o trabalhador, porque o desemprego continuava crescendo e algumas medidas importantes de proteção ao trabalhador, isso não acontecia. Vou citar um exemplo. O Conselho Nacional do Trabalho, passou-se governos, depois da redemocratização do Brasil, depois da Constituição de 1988, nós tivemos o governo de José Sarney, tivemos o governo de Fernando Collor, tivemos o governo de Itamar Franco, tivemos o governo de Fernando Henrique Cardoso, tivemos o governo do presidente Lula, tivemos o governo da presidente Dilma. Eu instalei, no governo do presidente Michel Temer, nós instalamos o Conselho Nacional do Trabalho no mês de março de 2017. Tem três coisas que você não esconde muito tempo, Ricardo: o sol, a lua e a verdade. Né? E quando nós iniciamos o processo de modernização da legislação trabalhista, dialogando com o trabalhador e empregador e assegurando para o trabalhador que os seus direitos não seriam violados, nós víamos uma espetacularização na mídia mentirosa, dizendo que a jornada do trabalho ia aumentar de 8 para 12 horas. Mentira. Isso nunca esteve na agenda de discussão. Dizendo que o trabalhador ia perder o 13º, que o trabalhador ia perder o seu direito de férias. Trabalho escravo. Que o trabalhador ia perder a licença maternidade e que o ministro do Trabalho defendia o trabalho escravo. O período de melhores resultados em ações de combate a trabalho escravo foi no período em que eu fui ministro do Trabalho. Em número de ações fiscais e de resgate de trabalhadores que estavam em condição análoga à escravidão. Nós facilitamos e aprimoramos as condições para que os auditores fiscais do trabalho pudessem realizar as suas ações de forma independente, autônoma, sem interferência política. E os resultados estão lá, você busca dados. Os resultados estão lá em questão de número de ações fiscais. Até 2016 dava uma média de 2,6 por ano de operações em ações fiscais. No período em que eu fui ministro, chegou perto de 4,0 de número de ações. Mas o importante é que a legislação trabalhista entrou em vigor e o trabalhador continuou recebendo seu 13º, continuou tendo seu direito de férias remunerada, continuou tendo o seu direito de a licença maternidade, todos os direitos que estão especificados no artigo 7º da Constituição, eles estão assegurados. Nós
procuramos dar força de lei para os acordos coletivos de trabalho no sentido de fortalecer a atuação sindical, aquele sindicato sério, que representa determinada categoria, que não atua ideologicamente, mas com o objetivo sindical que é dar a segurança, a proteção e dar o assessoramento para o trabalhador, pacificando a relação entre o empregador e o trabalhador. Essa é a realidade posta hoje, depois da legislação. Mas tu veja que nós ainda continuamos com determinadas travas nessa relação, nas relações trabalhistas, que elas precisam ainda serem flexibilizadas. Eu vejo que não haverá outra alternativa até para assegurar para o trabalhador uma ocupação com renda, porque a ociosidade ela é a raiz de todos os males. E tem dois endereços que são fundamentais para a dignidade humana. É um endereço para morar e um endereço para trabalhar. Nós sempre trabalhamos nesse viés. Quando fui vereador em Carazinho, nós idealizamos o plano participativo de habitação. Está lá, mais de 600 casas construídas. Residencial Cantares, Residencial Filadélfia e Residencial Lindóia, que são residenciais voltados para o trabalhador, aquelas famílias de baixa renda. Nós constituímos a Cooperativa Habitacional Evangélica e todos receberam a sua unidade habitacional, com parcelas baratas, na época em torno de R$ 174. Hoje eles têm a sua moradia, têm a escritura da sua casa, dignidade e o endereço para trabalhar. Esses dois endereços, eles são fundamentais para a dignidade humana. E uma legislação intervencionista, burocrática, ela desestimula o empreendedorismo. E sem empreendedorismo não há geração de renda, não há geração de riqueza. E se não tem riqueza, tem pobreza. Então nós precisamos estimular o empreendedorismo, a geração de riquezas, para que todos, através de uma legislação, possibilite que todos sejam partícipes do capital. Sejam partícipes do capital. Aquele trabalhador que detém os ativos do capital, ele possa receber de forma justa a remuneração do seu capital, quando ele disponibiliza o seu capital para o trabalhador empreendedor, que ele vai empreender. E o trabalhador técnico, como partícipe, ele vai receber a remuneração pela técnica que ele utiliza, pela transformação das coisas. Então, sem capital não tem empreendedorismo. Sem empreendedorismo não tem emprego. Sem emprego não tem salário. Sem salário não tem consumo. Sem consumo não tem arrecadação de impostos. E sem arrecadação de impostos, o Estado, os governos, não têm dinheiro para investir no social, na saúde, na infraestrutura, na segurança, não tem dinheiro. Então, todos têm que trabalhar de forma harmônica para que o capital se reproduza. É aquilo que Tiago disse: se a riqueza ficar guardada, vem a ferrugem e a traça consome. Então, a riqueza tem que estar em movimento. Ela tem que estar cumprindo o seu papel. E se ela estiver em movimento, é como a massa, cresce. Ela cresce. E quanto mais ela cresce, mais pessoas podem ser partícipes dessa riqueza. Esse é o princípio. Doutor Ricardo. Então, olhando, Nogueira, olhando nessa visão, a gente poderia dizer, me corrige se eu estou errado aqui, e esse é o meu ponto de vista, que toda geração, toda grandeza de uma nação, ela surge dentro do empreendedorismo, como nós falamos. Empreende, gera emprego, gera riqueza, gera impostos, gera governos fortes, gera... governo investe nas coisas que levam e que sustentam e que promovem ainda mais investimentos e que desenvolvem. Este foi o caminho que praticamente todas as nações desenvolvidas tomaram, ou seja, eles abriram e proporcionaram investimentos para que esses investimentos fizessem com que as nações desenvolvessem e se tornassem nações prósperas, desenvolvidas e com um índice de qualidade de vida alto. No Brasil, nós
ouvimos, agora nós sabemos, o nosso ministro, o ministro que está agora no governo, parece que ele tem muita clareza disso, ou seja, ele realmente ele tem uma ideia muito clara de abrir, tanto que o Pacto Federativo começa com essas ideias, né, de descentralizar os recursos, de facilitar o empreendedorismo, de facilitar a geração de empregos, de facilitar toda essa questão da geração e do desenvolvimento econômico da nação. Pouco se ouviu isso no passado, a tal ponto que a indústria, por muitos anos seguidos, cada ano a gente dizia, a indústria cresceu, na verdade, um crescimento negativo nos últimos anos, praticamente nos últimos 10 anos, com exceção agora, dos tempos mais remotos agora, sempre nos 10 anos antes de 2018, praticamente 2017, a indústria vem com crescimento negativo. Menos 2%, menos 3%, menos 1%, menos 2,5%. Ou seja, e nunca se ouvia falar, não podemos deixar, porque a indústria é aquela que gera de fato e que produz a riqueza da nação. O comércio comercializa aquilo que a indústria produz. Então a indústria precisa ser uma indústria forte de uma nação. Na verdade, a geradora da grande riqueza de uma nação é a sua indústria. A indústria, eu não só falo indústria laboral, mas eu falo a indústria que gera riqueza, que transforma, a indústria que produz insumos, a indústria que gera conhecimento e assim por diante. Então, isso é algo que muitas vezes os prefeitos mesmo locais muitas vezes não entendem. E é um posicionamento que eu tenho colocado sempre, que ao invés de nós ter uma secretaria da indústria, comércio, turismo em uma cidade, nós deveríamos ter uma indústria de desenvolvimento econômico, porque cada cidade precisava ver, em primeiro lugar, se quisesse desenvolvimento, precisaria desenvolver a sua economia e facilitar o desenvolvimento da economia. E a mesma coisa uma nação como o Brasil. Mas isso, de uma forma geral, não se vê nem nos governos, especialmente nos governos de esquerda. Na verdade, eles cada vez colocaram mais peso sobre a geração de emprego, quer dizer, mais peso sobre os empreendedores, e ao invés de tirar o peso para facilitar o empreendedorismo. E nos municípios parece que não existe um fomento, não existe uma ideia fundamental. Se esse é o ponto nevrálgico do desenvolvimento de uma comunidade, de uma sociedade, a visão de desenvolvimento, de geração de riqueza, propiciar no seu território, onde um governo tem possibilidade, o desenvolvimento, o crescimento, não deveria de ser um dos principais focos de um governo, seja local, estadual, nacional, ou aonde for possível, ter alguma ingerência? A consciência de 3 eixos que são fundamentais para promover esse desenvolvimento econômico que o senhor está falando, né? O primeiro eixo, o eixo da gestão, a boa gestão da estrutura do serviço público, né? Júlio de Castilhos, já no final do século XIX, ele já dizia que as decisões, quando ocorrem por mera inspiração, trazem danos imensuráveis para a comunidade, que é aquele que recebe os serviços públicos. Quando a decisão ela não ocorre fundamentado em dados técnicos e científicos. Então você veja, Júlio de Castilhos, já no final do século XIX, ele já dizia isso aí. E a boa gestão, ela leva a consciência da redução do custo das estruturas estatais. Então, primeiro, o custo da estrutura estatal, tanto a nível federal como estadual, como nos municípios, ele é um elemento
que impede o desenvolvimento econômico, porque para você poder sustentar essa estrutura estatal, você tem que aumentar os impostos. Verdade. Você tem que aumentar impostos. E se você aumenta imposto, principalmente... Desestimula o empreendedorismo. Principalmente quando esse imposto ele está lá na raiz da produção. Você desestimula a produção e, por consequência, você retrai a capacidade que o país tem, o Estado tem, o município tem de produzir. Um parênteses aqui. Eu estou tendo a liberdade de lhe chamar de Nogueira. Desculpe, mas é tão carinhoso essa relação que a gente tem. Nos Estados Unidos, no Brasil, a legislação brasileira tributária, ela tributa o resultado, o lucro, independente se esse lucro vai ser reinvestido. Nos Estados Unidos, a legislação tributária, ela não tributa o lucro, ela tributa a distribuição do lucro. Ou seja, se uma empresa gera lucro e reinveste, ou seja, gera investimentos para crescer e para desenvolver, isso não é tributado. Automaticamente se está estimulando que o dinheiro permaneça e que ele gere mais e desenvolva. Nós, ao invés de tributar apenas a distribuição dos resultados, ou seja, quando vai para as pessoas, então seria um imposto sobre a renda das pessoas, ela tributa o resultado, inclusive tributa a questão do reinvestimento. Então, reinvestindo ou não reinvestindo, uma empresa é tributada. Ou seja, isso é um exemplo de como nós, ao invés de estarmos fazendo com que a economia gire mais, nós temos, já que já foi tributado, vamos distribuir agora. Perfeito. Então você veja, por exemplo, assim, a questão da boa gestão, de uma gestão consciente, moderna, focada em reduzir os custos da estrutura estatal. Primeiro ponto. Segundo ponto é no que diz respeito à eficiência dos serviços que são oferecidos para a população. O Brasil hoje, se for somar todos os fundos, tem mais de 4.000 fundos. Eu entendo que muitos desses fundos podem ser extintos. Você deve manter somente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Fundo Nacional de Assistência Social, Fundo Nacional da Saúde, Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, né? Um Fundo Nacional de Saúde, criar um Fundo Nacional de Segurança e um Fundo Nacional de Aval. Com 7 fundos, você extingue a maior parte dos demais fundos e cria um Fundo Nacional de Aval, garantidor de crédito, para dar garantia de crédito, principalmente para aquele pequeno empreendedor que está começando o seu negócio e não tem estrutura para ter a garantia. Então, com esses fundos, e você veja bem, nós temos 2 bancos estatais, Caixa Econômica Federal, que é um banco que tem uma natureza social, e tem o Banco do Brasil, que tem uma natureza de banco de fomento. Por que existir um BNDES? Se o Banco do Brasil tem estrutura de capilaridade, uma estrutura técnica de pessoal, se é o fundo de garantia o principal colchão de sustentação, os ativos do fundo de garantia em 2016 era na faixa de 500 bilhões de reais, 150 bilhões eram líquidos, mas 350 bilhões estava ou no BNDES ou na Caixa Econômica Federal, através dos financiamentos que existem, cumprindo a sua missão, e muitos desses empreendimentos, desse financiamento do FGTS, financiava obras no exterior. Por que não reduzir essa estrutura estatal e você ter mais, então, recursos, ao invés de ficar garantindo uma estrutura estatal cara, lá com 20
vice-presidências e diretorias e diretorias e conselhos e conselhos e conselhos, que se eleva o custo daquele órgão estatal, você reduz gestão e tem mais recursos, um país aí com orçamento aí na faixa de 3 trilhões aí, né? Esse recurso você pode dividir ele através de crédito aí, fomentar o empreendedorismo. E os outros eixos é o eixo do desenvolvimento econômico, que é justamente o foco que o senhor traz aqui, para que, através de um desenvolvimento econômico, você vai gerar mais empregos. Você vai aumentar a capacidade produtiva e, por consequência, o desenvolvimento social. Não tem desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. Eles andam passo a passo. Mas nenhum e nem o outro acontece sem uma boa gestão. Então, a vinculação desses 3 eixos é fundamental para que nós possamos chegar ao objetivo que o senhor propõe. Muito bem, estamos chegando na última parte da nossa live. Vamos aproveitar e passar às mãos do nosso ex-ministro, ex-deputado federal, ex-presidente da FUNASA, o livro Vale do Taquari, Existe uma Saída, do escritor Dr. Ricardo Wagner. Um pouco das nossas vocações e dos nossos desafios. Da mesma forma, o livro que eu tive a honra de escrever junto com o Christopher Pereira, Estrela, Memória, Terra e Sua Gente. Ex-ministro Ronaldo Nogueira, Estrela é o 44º município do Rio Grande do Sul. Então é mãe de toda essa região. Né? Daqui se emancipou Lajeado, Encantado, Arroio do Meio, Teutônia, Imigrante, Colinas. Então, quando se fala em Estrela, se fala na Grande Estrela, é o que propõe o livro. Um pouco da história aqui. Quando a gente fala de Estrela, fala também um pouco da história do Vale do Taquari. Tenho a honra de passar às suas mãos este livro, que traz um pouco do resgate histórico aqui da nossa região. Ronaldo Nogueira, ex-ministro do Trabalho, foi uma honra muito grande recebê-lo no Conversa na Escadaria para as suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer a oportunidade e agradecer pelos livros que me foram aqui oferecidos. O livro que traz a memória de Estrela, Estrela que hoje tem prefeito Elmar Schneider, meu grande amigo. Grande prefeito. E tenho certeza que fará uma das melhores administrações, que será modelo para o Brasil. Conheço o Schneidinha, tenho certeza que vai surpreender o estado do Rio Grande do Sul com a sua gestão no município de Estrela. Tem lá meu amigo, o pastor Mário, que é da Assembleia de Deus, meu amigo pessoal, e a todos os amigos de Estrela. E o livro recebido aqui, Vale do Taquari, Existe uma Saída, que foi escrito pelo Dr. Ricardo Wagner. Dr. Ricardo Wagner é uma das mentes mais brilhantes do estado do Rio Grande do Sul. É verdade. Ele tem que tomar uma iniciativa e ele precisa ser o deputado federal aqui do Vale do Taquari. Eu estou tentando convencer ele para isso. Ele tem condições, tem capacidade, é dedicado, é trabalhador. E eu tenho a plena certeza que não somente o Vale do Taquari, mas o estado do Rio Grande do Sul vai ganhar muito se ele aceitar esse desafio. Nós precisamos convencê-lo a ele aceitar esse desafio, no sentido de que ele esteja entre aqueles 30 ou 31 parlamentares que estarão representando o estado do Rio Grande do Sul lá no Parlamento Brasileiro. Então, portanto, é um privilégio estar aqui participando desse momento especial. Obrigado. Muito obrigado, ex-ministro. Dr. Ricardo Wagner, para suas considerações finais e também agradecer a participação do nosso ministro. Então, Ayrton, é uma pena, já está acabando aqui, nós falamos 1 hora aqui, ministro. Passa tão rápido esse tempo, temos tanta coisa para falar, e um fórum de discussão como esse, infelizmente hoje, não se tem tantas oportunidades para a gente se falar e discutir coisas tão importantes como essa, abertamente, né, e colocar coisas tão claras
como nós estamos discutindo aqui. Nós estamos falando sobre o futuro, porque nós queremos deixar um legado para o futuro. Eu, pessoalmente, tenho uma alegria muito grande. Agora nós estamos lá em casa, com o ministro Nogueira, conversando um pouco, um tempo, e cada vez, Ayrton, que eu me encontro com ele, eu tenho uma aula. É verdade. E que aula? Tenho uma escola junto com ele, mas, sobretudo, uma escola de caráter. Sobretudo, uma escola de integridade. Sobretudo, uma escola de um homem que está disposto e tem dado a vida dele pelo melhor. Porque tem muitas pessoas que dão a vida pelos seus interesses. Mas Ronaldo não. Ronaldo, eu sei, só por ele ter aceitado o cargo de ministro e ter feito, e ter pago um preço, quem sabe até por isso. E isso tudo mostra o caráter que ele tem, dizendo, mesmo que tenha que pagar um preço, mas é importante que nós levemos a nação brasileira à frente. Então, uma honra ter um amigo de tal envergadura como o Dr. Ronaldo Nogueira, e ex-ministro. Espero, Ronaldo, realmente que, como é suplente de deputado, né, que tu esteja, quem sabe, ainda esse ano, de novo numa cadeira lá em Brasília, ou quem sabe uma outra função, porque a nação brasileira precisa de ti, Ronaldo. A nação brasileira necessita de ti, homens com caráter, com lealdade, com firmeza, com determinação, com uma visão tão clara como tu tens e, sobretudo, mesmo no meio das pressões, tem coragem de expor essas coisas que às vezes é difícil de expor, coisas que muitas vezes a sociedade não entende porque não compreende o todo, estão olhando apenas uma pecinha do tabuleiro e não estão olhando toda a história. E hoje aquilo que conversamos aqui é realmente um tema fascinante, porque nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando de levar uma região, uma cidade, um estado e uma nação a um outro nível, a um outro patamar. Logicamente que a nossa conversa não vai mudar as coisas na nossa conversa, mas estimula, quem sabe, muitos daqueles internautas que estão conosco a começar a pensar junto conosco, começar a lutar junto conosco e, quem sabe, a gente poder contribuir na Câmara, poder contribuir no Executivo ou em qualquer área para esse desenvolvimento da nossa nação, do nosso estado e dos nossos municípios, da nossa região. Ronaldo, com carinho, lhe chamo assim. Muito obrigado por estar conosco aqui, de coração, e veio para cá exclusivamente para estar junto conosco aqui nessa noite. Uma honra demais, uma alegria demais. Muito obrigado, de fato, por essa deferência que tem feito para conosco aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Ricardo. Doutor Ricardo, gostaria de homenagear um nascimento do Arthur Gabriel, neto da Roselaine e do Alair. Uau! Então, um abraço aí para a família, Parabéns. né? Parabéns aí pela chegada do Arthur Gabriel. Muito bem, Conversa na Escadaria vai chegando ao seu final. As imagens de hoje foram geradas no Centro Apostólico no município de Teutônia. Patrocínio cultural das bebidas Fruc, empresa Isila Beleza Beer, Memorial da EPAM, Rede Apostólica, Rádio Germânia, que transmitiu a nossa live na sua página do Facebook, Livraria Plenitude, vendas pela internet e Supri Etiquetas. O tema de hoje foram as reformas necessárias para o Brasil crescer. Na apresentação, este que vos fala, Ayrton Exter dos Santos. Na direção dos trabalhos, Christopher Pereira da Silva, com seu novo aparelho auditivo. Parabéns, Cris. Na técnica, Felipe Félix, sempre um competente profissional, dirigindo aí os aparelhos, né, que nos levam para milhares de internautas, não astronautas. Não astronautas.
Analista Dr. Ricardo Wagner, empresário, líder político e comunitário, apóstolo, coordenador do Comitê Estratégico do Vale do Taquari. Convidado especial de hoje, e como aprendemos com ele, podemos nos inspirar nele e aproveitando para parabenizar ele pelo grandioso trabalho que teve à frente do Ministério do Trabalho. Se fala tanto em reformas e Ronaldo Nogueira realmente teve a atitude de um grande brasileiro que será lembrado por muito tempo ainda e será estudado nos livros de história a sua passagem pelo Ministério do Trabalho e esse tempo, né, que ele teve de dedicação e atitude para fazer as mudanças necessárias para o nosso país crescer. Ronaldo Nogueira de Oliveira, que foi ministro do Trabalho do presidente Michel Temer, deputado federal 2011, 2015, 2015 e 2019. Foi presidente da FUNASA, Fundação Nacional da Saúde. Foi uma honra recebê-lo. Voltaremos com novos temas de interesse da comunidade. Até breve e boa noite.